Hoje eu vou falar sobre um assunto que por um tempo já eu estava pensando em fazer esse vídeo, mas por N motivos, até mesmo de falar sobre isso é uma coisa que me incomoda muito, mas eu resolvi falar hoje, que é sobre a minha cirurgia plástica, tá? Na verdade, talvez se eu tivesse pensado nisso, ou alguma coisa antes de fazer, talvez não estaria nessa situação. Veja bem, quando você faz um investimento numa cirurgia estética, que é uma cirurgia plástica, no peito, da barriga ou qualquer outra parte que seja, você está fazendo porque você quer um resultado melhor para a sua estética, não é isso? Para você poder se exibir e tal, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o profissional, com as técnicas, com a sua pele, inclusive, que é o que aconteceu comigo, que é sobre a minha pele. Eu já tinha feito outras cirurgias, gente, que se eu tivesse de muito dinheiro, eu viveria passando pelo bisturi. Não é o caso, eu não tenho muito dinheiro. Então, às vezes que eu pude fazer minha cirurgia, eu economizei para isso, eu dividi em várias vezes. Então, quando acontece que na minha situação, eu demorei muito tempo para falar isso, mas eu acho que as pessoas não falam, talvez se calam e não falam sobre o resultado das suas cirurgias plásticas. Só falam quando elas dão certo, né? Porque senão a gente, por ser humano mesmo, acha assim, vou falar de uma coisa que deu errado e tal. Mas eu decidi falar sobre a minha cirurgia plástica. Hoje eu tava aqui pensando, eu queria ter ido na praia, e no momento em que eu coloquei um biquíni, eu entendi que eu não ia conseguir. A vontade é de chorar, a tristeza é muito grande, porque eu me lembrei de uma frase que o médico me disse há algum tempo atrás, né, logo no processo lá de recuperação, que as coisas não estavam ficando legal, que eu falei pra ele que eu havia desistido de ir à praia porque as minhas cicatrizes tinham ficado feias, e ele olhou pra minha cara, chorou porque quis, não foi porque quis, porque era só ter botado um biquíni maior. Gente, mas quando eu gasto um valor altíssimo por uma cirurgia plástica, é pra eu botar o biquíni que eu quiser, não é verdade? E o que eu tenho para dizer para vocês é sobre o resultado da minha cirurgia. A tristeza grande foram as minhas cicatrizes e o acabamento da cirurgia não ficou bom. Só um exemplozinho assim. Eu fiz, ficou gordura aqui, tá? Na minha barriga não ficou bem feito, a cicatriz foi enorme. O que eu fiz de cicatriz? Na verdade, eu já tinha uma prótese há 10 anos, eu troquei essa prótese porque eu tinha tido dupla mama. Então eu precisava trocar prótese porque a prótese estava em cima e a mama estava embaixo. Eu acho que é assim que se explica. Tá? Então, assim, eu acho que a lei deveria ser um pouco mais firme com relação à cirurgia. Os médicos deveriam ter algum tipo de obrigação de fazer qualquer tipo de teste com a sua pele para saber que tipo de cicatriz você vai ter. Deveria ter alguma lei respaldando a gente sobre isso. Por quê? Porque o médico deveria ser obrigado a fazer qualquer tipo de corte na região próxima, pequeno que fosse, para saber como seria a sua recuperação. Sabe por quê? Porque depois que você faz um corte, por exemplo, no meu caso, que foi corte âncora, não tem mais solução, não tem como voltar, tá? Eu tô com a cicatriz horrenda de feia, não tive um acompanhamento legal do meu médico, não achei que ele tratou com cuidado a minha situação na cirurgia de correção. Existem várias coisas que eu posso contar pra vocês sobre o processo da minha cirurgia, por que eu tive que refazer e tal, mas isso é muito longo, então agora eu só tô resumindo. Eu acho que antes de vocês fazerem uma cirurgia, verifique como é a pele de vocês, porque o resultado pode ser desastroso, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu não fiz uma cirurgia com qualquer cirurgião, não foi barato. Agora eu gostaria de fazer novamente para ver se há um jeito de corrigir, mas eu não tenho mais dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para isso, porque todas as minhas economias eu gastei e a parte que faltou eu ainda parcelei, eu fiquei pagando por um período e agora nem usufruir da minha cirurgia eu consigo mais. Primeiro porque até para ficar nua na frente de outra pessoa, né, do companheiro, no meu caso, é difícil. É difícil. É difícil você ver aquelas cicatrizes, você se incomoda, você sabe que elas estão feias, o acabamento da minha cicatriz ficou feio, mal feito.
E não foi barato, gente. Foi muito caro. Eu paguei muita grana na minha cirurgia. Muita grana. E pra mim, felicidade hoje, pra ir pra praia, eu só posso ir se eu colocar um biquíni grande, bem grande, pra esconder as cicatrizes, tá? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês que pretendem fazer uma cirurgia plástica, conversem bastante com o cirurgião. Perguntem sobre essa questão de cicatrização, né? E volto a dizer, se algum médico ou algum especialista ou algum advogado, gente, precisaria ter algum tipo de lei que protegesse a gente que faz cirurgia estética com relação a tratamento sobre as cicatrizes hipertróficas e queloides, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu pago para fazer uma cirurgia, deveria ter algum teste na minha pele para eu saber como que é a minha cicatrização. Mas no meu caso, é mais complicado, porque eu tenho uma tatuagem enorme nas minhas costas, eu não tive queloide nenhuma nela. Eu vivo me cortando, me machucando, eu já tinha feito cirurgias antes e nenhuma delas eu tive queloide. Nenhuma delas eu tive queloide, sabe? Então é desastroso o resultado da minha cirurgia. Dependendo de como que esse vídeo vai repercutir, né? Se vai ter um alcance, se vai ter muito like, se vai ter muitas perguntas, eu mostro o resultado das minhas cirurgias, tá? Eu mostro o resultado da minha barriga e da minha mama, que são horríveis. A frustração, o desânimo, o psicológico que fica abalado, tá? Quando você precisa realmente botar um decote e a praia, e aí que você entende que a sua cicatriz está uma... Não vou falar o resto, né? Então, assim, então, todas as vezes que vocês forem pensar em fazer uma cirurgia, conversem com o cirurgião que vocês escolherem. Eu acho que eu conversei pouco com o meu cirurgião, apesar de ter chegado no consultório dele com um problema que eu queria resolver, e eu saí de lá com um problema 3 vezes pior. 3 vezes pior. Então, às vezes, era o dinheiro que eu tinha, era a economia que eu fiz. E aí o médico disse o seguinte, vou falar o que o médico disse em uma das nossas revisões, consulta de revisão. É que você tem descendência, você deve ter descendência negra. E aí as pessoas com descendência negra, elas têm mais facilidade para ter queloide, né? Então, isso foi só uma das coisas que ele disse pra mim no meu momento que eu chorei. Teve um momento que ele tava aplicando um tipo de produto, corticoide, para ver se essa cicatriz não alargava mais, que piorou, ela alargou mais. Eu chorando e ele disse, tá chorando por quê? Tem muita gente que tá pior do que você. E assim, e várias situações no consultório que eu tive. É um profissional conhecido na minha região. Não foi escolhido de qualquer jeito, não foi barato e o resultado é assustador. E o descaso dele mais assustador ainda. Ele me indicou para uma dermatologista depois que eu comecei a fazer o acompanhamento, mas que teoricamente eu entendi que ele mandou ela dar uma meia sola lá. Depois que eu estive nessa dermato, ele nunca mais, ninguém da equipe dele, nem ele, nem ninguém fez contato comigo para saber como é que tinha sido o resultado. Gente, então todas as vezes, tá com seu peitinho bonitinho, tá com a sua barriga bonitinha, cuidado. Cuidado, porque o resultado de uma cirurgia plástica que você faz para atender um desejo seu, para ver se você fica mais bonita, pode ser desastroso, que é o meu caso. Gente, é desastroso. A tristeza que eu sinto é muito grande, é muito grande. Eu posso dizer para vocês que é bem depressivo, tá? E detalhe, né? Eu consultei outros médicos, eu fiz outros orçamentos para ver se a chance de correção é uma possibilidade. Porém, é muito caro. E da onde que eu vou arrumar dinheiro agora para fazer uma nova cirurgia plástica para poder fazer esse acerto? Então, assim, se você quiser saber como que realmente ficou as minhas cirurgias, dependendo de como que a gente vai ter repercussão do que vocês me perguntarem, se tem algum advogado
que saiba dizer se existe alguma lei que protege, se a gente pode entrar na justiça, se existe alguma forma da gente brigar por isso, de entender esse processo. Comenta aí, gente, ajuda a comentar. Se alguém for advogado, conhecer algum advogado, veja o que precisa fazer, se há um jeito de eu fazer uma nova cirurgia, disso ser corrigido por conta do médico, como seria isso? Se alguém souber dizer, eu tô fazendo esse vídeo aqui por uma questão de desabafo mesmo, tá? É porque hoje eu queria ter ido à praia e eu acabei desistindo quando eu botei o biquíni e vi que a cirurgia tá onde a cicatriz está péssima. E a mama e a barriga estão horríveis. É muito frustrante. Então, se tiver alguém que conheça de lei, sobre essas coisas de leis de médico, de cirurgia, se tiver alguém que quiser dar uma dica, se alguém quiser saber realmente como é que foi o resultado da minha cirurgia, como que tá, como é frustrante, como que tá. E não adianta dizer que foi por falta de remédio, ou fita, ou nada. Eu ainda acho, na minha concepção, que foi a técnica utilizada pelo médico para fazer a minha cirurgia. Só que eu não tenho como saber, para fazer com outro médico, que olharia isso com carinho, faria de uma outra forma. Eu não tenho como saber, porque eu não vou ter dinheiro, porque as cirurgias estão muito caras. Muito caras, muito caras. Então, eu não teria dinheiro para fazer essa correção agora, né? Então, terei que trabalhar mais alguns anos para poder ver se eu consigo fazer essa cirurgia novamente, para ver se realmente é minha pele. Então, se alguém quiser saber, quiser vídeos, fotos, de repente, do resultado final, para vocês pensarem bem antes de fazer uma cirurgia plástica, vamos ver como é que vai ser isso aí, se isso vai chegar, onde vai chegar, se a gente vai ter muito comentário, se a gente vai ter muitos likes, muitas curtidas. Vamos ver. Então, vamos lá, gente. Curte, comenta, compartilha e comentem, por favor.